Boa noite, novamente, vamos para a nossa segunda questão. Hoje é dia 29/1, gente. E nessa semana, do dia 29, né, eu vou subir 2 questões por dia para compensar os dias que eu fiquei sem gravar. E a partir da semana que vem, de fevereiro, eu vou intercalar nesses 17 dias que teremos, né, até a prova, entre resoluções e também dicas para a prova, assim, né, dicas práticas, igual a pergunta que eu mais recebi, né, se é começar direto pela redação ou começar pelas questões, qual a estratégia de prova. Então nós vamos intercalar um pouquinho mais sobre outras dicas e trazer também dicas para a redação. Então essa semana o foco será sobre resoluções de questões e a partir da semana que vem eu vou intercalar questões com dicas para a prova, tanto de estratégia de prova geral quanto redação. Vamos para essa questão, que é a questão de número 5, ainda da prova de 2019, e eu preciso confessar uma coisa para vocês, é que eu errei essa questão na hora que eu fiz ela. Como eu falei para vocês, eu sempre faço a questão antes, né, e marco assim o que eu marcaria se eu estivesse fazendo a prova, e depois eu vejo o gabarito para vir aqui gravar para vocês. Por quê? Porque eu quero entender qual a lógica que vocês usariam para marcar as questões. E nessa questão aqui eu errei. E eu já vou adiantar o motivo do meu erro. Porque eu me apeguei à definição do que foi abordado aqui. E aqui o grande assunto é modos verbais. Mais especificamente o modo indicativo. E esse é um assunto que vocês já viram que já foi abordado em outras questões. Eu vou deixar também o material complementar lá nos destaques. Se você está vendo esse vídeo depois, aqui no destaque, nos destaques salvos, né, tem assim, ó, a capa tá escrito Melhores Amigos e a legenda é complemento. É só ir lá que todos os materiais adicionais eu estou colocando lá, os links, né? Então vai ter um material também, porque isso é assunto que vocês precisam dominar. E é mais, gente, do que reconhecer o modo, porque isso é muito fácil de falar se é o modo indicativo, imperativo, subjuntivo, é entender as aplicações disso. O que que significa quando eu uso um verbo no modo imperativo? O que que significa eu usar um verbo no modo subjuntivo? E assim por diante. Então, na UFO, é muito difícil cobrar uma questão assim, ó, qual é o modo verbal, ou então qual é essa conjunção, enfim. A UFO gosta mais das aplicações. A parte de conjunções é uma das poucas que ela utiliza, assim, para você marcar se é adversativa, explicativa, mas ela não usa a palavra conjunção, ou qual a conjunção. A gente já fez questões disso, né? Geralmente ela cobra assim, qual o sentido, qual a semântica dessa palavra destacada em negrito, e aí você tem que saber qual é a conjunção. Mas enfim, a gente precisa entender essas aplicações dos modos verbais. E aí aqui eu me apeguei apenas à teoria na hora que eu fui resolver e não conectei a teoria com o trecho. E aí por isso eu errei e vou mostrar pra vocês, certo? Então isso aqui é um texto, é uma resenha, então aqui mesmo já deixou claro. Lembrando que a resenha é um texto em que nós vamos trazer a parte do resumo de uma obra, mas também é uma resenha crítica, precisa ter a sua opinião sobre a obra. Lembra dessa questão que a gente já fez aqui? E trazia essa dúvida, né? Era uma resenha e uma das alternativas falava que ele estava abordando o assunto do texto para ampliar para a sociedade. Gente, isso não é função da resenha. Isso aí você faz um texto de opinião, editorial, enfim, nos textos argumentativos. Aqui na resenha crítica, o nosso foco é 100% a obra. Então nós vamos fazer uma crítica em relação à obra. E aqui tá falando sobre a estruturação do discurso. Não trouxe muitas informações, apenas a informação útil aqui, que é uma resenha. O autor objetiva elucidar os mecanismos de estruturação do discurso. A expressão negritada foi empregada para enunciar o quê? Então, esse objetivo elucidar, ele está falando sobre o quê? Sobre uma ação permanente ou assim considerada como uma verdade científica. Então, quando ele fala objetivo elucidar, essa expressão, ela enuncia, então ela introduz uma ação permanente que é considerada uma verdade científica, ou vai ser uma ação a ser desenvolvida ao longo do texto, ou então uma faculdade do sujeito que ainda não esteja sendo exercida no momento da enunciação, ou um fato atual que ocorre no momento em que o texto foi produzido. E aí? Primeiro a gente precisa, obviamente, ler o texto, e aí a gente vai voltar nas alternativas. Neste trabalho,
O autor objetiva elucidar os mecanismos de estruturação do discurso, partindo-se da hipótese de que a argumentação é a atividade estruturante desse. O linguista baseia-se teoricamente em alguns estudiosos da linguagem que postulam que existem alguns princípios gerais capazes de explicar alguns mecanismos linguísticos presentes na estruturação do discurso. Ele discorre sobre o assunto utilizando-se de exemplos que demonstram a presença de tais mecanismos. O texto é direcionado a estudantes de letras e professores de língua que desejam estudar sobre a argumentatividade na estruturação do discurso. Então aqui a gente já consegue perceber que o autor não é o autor da obra, gente, que está sendo analisado. Isso é importante a gente entender na resenha. Então assim, não é, eu escrevi uma obra e eu vou analisar a obra que eu escrevi. Não, o autor aqui deste texto está analisando uma outra obra, uma obra de um terceiro. Então quando ele fala aqui, o autor objetiva elucidar, ele está falando de quem escreveu este texto aqui que ele está fazendo a resenha. E aqui ele fala sobre o que é esse texto. É um texto sobre os mecanismos de estruturação do discurso. E aí ele fala que o linguista, ou seja, este autor aqui, ele se usou de algumas referências para fazer isso. E nessas referências ele fala que existem alguns mecanismos linguísticos presentes na estruturação do discurso, e é isso que vai ser abordado. Então tudo isso aqui é uma pessoa escrevendo sobre a obra de outra pessoa, porque isto é uma resenha. E aí é exatamente neste comecinho aqui que nós temos que focar, porque a parte que nós realmente temos que analisar é objetiva elucidar, mas o trecho é: neste trabalho o autor é objetivo elucidar os mecanismos de estruturação do discurso. Então, quando ele fala isso aqui, o autor objetiva elucidar, ele está falando de uma ação permanente ou assim considerada como uma verdade científica. Então, esse objetiva elucidar é uma ação permanente e é uma verdade científica, ou é uma ação a ser desenvolvida ao longo do texto? Ou então, uma faculdade do sujeito que ainda não esteja sendo exercida no momento da enunciação, ou um fato atual que ocorre no momento em que o texto foi produzido. Gente, por que gera dúvida essa questão? Porque isso aqui está em qual modo verbal? No modo indicativo. E aí, nós temos que lembrar de algumas características do modo indicativo. O modo indicativo, ele trata de verdades universais. Quando eu falo você é bonita, isso é uma verdade. Ele está na casa dele, é uma verdade. Então, ainda mais quando eu falo do tempo presente. Então, não só o modo indicativo, mas como estar, né? A letra horrorosa, como sempre, né? Mas como estar no presente reforça essa ideia. E aí, por isso que gera dúvida. Porque quando a gente lê a A e quando a gente lê a D, nos traz definições exatamente desse modo indicativo e do presente, desse tempo verbal. E aí nos gera dúvida, porque de fato, quando a gente fala o autor objetivo elucidar, eu estou no modo indicativo, no presente, isso é uma ação permanente ou considerada uma verdade científica? Se eu analiso, gente, só eu marquei essa aqui quando eu fiz. Porque se eu analiso apenas gramaticalmente, isso está certo. Porque isso aqui é uma das definições, é uma das aplicações disso aqui, do modo indicativo, mais especificamente ainda, realmente do tempo presente. Só que quando a gente vê esse trecho dentro deste contexto, que é qual um contexto? Eu estou fazendo uma resenha crítica. E aí aqui eu começo falando que neste trabalho, ou seja, no trabalho em que eu estou analisando, o autor ele vai explicar. Aí tá a chave da minha questão. Quando eu começo a contar sobre essa minha resenha, imagina que eu tô conversando com alguém, eu falo, nossa, eu li esse livro aqui, inclusive indico a bibliografia do Will Smith, e neste livro aqui, o Will Smith contará. Então, quando na verdade ele fala o autor objetiva, ele está no presente. Porque em qualquer momento que você pegar essa obra deste autor que está sendo analisada, ele vai ter esse mesmo objetivo.
Não vai ser algo no futuro literal, porque não é o que ainda vai acontecer. Para você vai acontecer, porque você vai ler e vai chegar nessa informação, mas isso já foi feito. Essa elucidação, ela já foi feita. Então, quando a gente analisa, é um pouco confuso isso, né? Porque assim, vai acontecer, já foi feito ou é presente? Eu não tô entendendo, gente, mas nós temos que analisar dentro deste contexto de resenha crítica. O verbo está no presente, é um indicativo que normalmente é uma verdade, só que ele está falando de algo que já foi feito, porque o autor já escreveu a sua obra. Só que você vai reconhecer esses pontos abordados à medida que você for lendo essa obra. Então, não é uma ação permanente, porque esse ponto ele é elucidado em um trecho, em um momento específico dessa obra dele. E você vai entender isso no momento específico. Não é uma ação contínua. E aí nós entendemos então que a resposta é a B. É uma ação a ser desenvolvida ao longo do texto. Você vai entender o que vai ser elucidado, ou seja, você vai entender os mecanismos de estruturação do discurso ao longo da leitura dessa obra. Então é uma ação que ainda vai acontecer. Só que uma faculdade do sujeito que ainda não esteja sendo exercida no momento da enunciação, então ela não vai ser exercida no ato da enunciação, ou seja, não vai ser só quando eu ler que isso vai estar acontecendo. Por isso que eu falei, é algo que já foi escrito e que você vai se deparar com essas informações que foram escritas ao longo da sua leitura. Por isso também que não é um fato atual que ocorre no momento em que o texto foi produzido, não. É um fato para ele tido como universal. Por isso que está no modo indicativo e por isso que está no presente. E não é uma ação permanente. Ele elucida a partir do momento que ele explica. Acabou a explicação, pronto, foi elucidada essas ideias. Mais do que o erro da verdade científica. Para este autor é até uma verdade científica, né? Mas o principal erro dessa A aqui é o fato de falar que é uma ação permanente. Não é. A partir do momento em que você lê essa elucidação, que você lê as ideias dele, pronto, foi elucidado os mecanismos de estruturação. Então não é um fato atual que ocorre no momento em que foi produzido só, é um fato contínuo, no sentido de é uma verdade que independente de quando você pegar esse livro para ler, vai ser uma verdade, só que essa verdade vai ser elucidada de uma vez só. Você leu, pronto, foi elucidada essa ideia. Gera dúvida, gente, porque, de fato, a ideia, né, tipo assim, o conceito, ele é permanente. E você não acaba com esse conceito. Então, o conceito de mecanismo de estruturação do discurso é permanente, no sentido de, independente, como eu falei pra vocês, se eu leio hoje, se eu leio amanhã, o conceito será o mesmo. Mas nós temos que entender qual é o enunciado aqui, está falando sobre o objeto, esse trecho específico. O autor objetiva elucidar. Este objetivo elucidar é uma ação permanente? Não. Ele elucida e pronto. Depois que você leu, você já entendeu o que ele quis dizer. O conceito é permanente. Essa é a grande pegadinha dessa questão. Achei uma questão assim muitíssimo interessante e muito difícil. Porque se você soubesse desses conceitos gramaticais, te geraria dúvidas. Como eu falei pra vocês, eu mesmo marquei a A, porque eu fui na teoria. Porque o modo indicativo, mais ainda o presente, é uma ação. Quando eu falo você é bonita, isso é constante. Porque você foi ontem, será amanhã e é hoje. É um estado contínuo, permanente. Isso pode mudar, mas enquanto está no presente, é permanente. Só que aqui não está falando do conceito, está falando sobre esse trecho em específico. Então, a elucidação, ela acontece em um momento específico. O conceito, ele é permanente, mas o ato em si é específico. Então, sim, é uma ação que vai ser desenvolvida ao longo do texto. Ou seja, eu vou elucidar este conceito aqui ao longo do texto. Depois que você ler a minha obra, ou a obra deste autor, pronto, você vai ter entendido. Então, não é algo que não esteja sendo exercida, já está. O conceito já foi dado e ele é real, ele é permanente, lembra?
ele aconteceu ontem, o conceito de mecanismo de estruturação é permanente. Então não vai ser exercido no momento só que eu leio, ele é constante. Só que aqui eu não estou falando sobre esse conceito. Essa alternativa fala sobre o conceito. Porque fala a faculdade do sujeito. Quando eu falo a faculdade de alguém, gente, é sobre as características de alguém. Então gera dúvida também, né? Então a faculdade são as características, as qualidades de alguém. Então a faculdade do sujeito, ou seja, as qualidades, e aqui o sujeito... Não só o sujeito autor, né? Aqui, nesse sentido, é o sujeito mais amplo, falando do conceito mesmo. Ele não vai ser exercido só no momento da enunciação. É constante, é permanente. O conceito é uma ação permanente. Só que o elucidar, ele vai ser pontual. Olha que questão muito bonita e muito interessante. E como eu já falei, não é só um fato atual que acontece só no momento que foi produzido. É um fato contínuo. Mas o objetivo elucidar, ele vai ser pontual. E o objetivo elucidar não é só no momento em que o texto foi produzido. Ele vai elucidar para qualquer pessoa que ler esse texto, essa obra, em qualquer momento. Por isso que também não é só um fato atual que ocorre no momento da leitura. Porque aí também gera dúvida, né? Beleza, a ação é permanente em relação ao conceito, entende? Mas então por que a D tá errada? Porque aqui fala que é algo atual. Então, esse objetivo elucidar é atual, então, mas não é só no momento em que o texto é produzido. A qualquer momento em que eu ler essa obra, esse objetivo vai ser elucidado para mim. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado com alguma dúvida, é só comentar aqui.